Olá, Oiê! Oi, gente, tudo bem? tudo Tudo Bem-vindos. bom? ótimo. Oi, meninos, tudo bem? Bem-vindos, gente, à mesa Bem Me Quer, Mal Me Quer, aqui na Bienal do Livro de São Paulo, pela primeira vez totalmente virtual. Meu nome é Ana Rosa, eu trabalho com mídias digitais, produzo conteúdo para rede social também. E hoje a gente vai conversar com a Lorena Pimenta, com o Matheus Rocha e com a Isa Freitas, que daqui a pouco vai estar chegando. A gente teve um probleminha, mas daqui a pouco ela vai conversar com a gente. Ó, acho que ela... Vamos ver se ela já está aqui para falar com a gente. Bom, enquanto a Isa se arruma e tal, a gente vamos começar. Primeiramente, eu queria pedir para vocês se apresentarem para as pessoas, para vocês dizerem quem vocês são. Quem começa? Pode ser o Matheus. Pode ser o Matheus? Eita! Aí, Eu não estava Matheus. preparado para isso. Então, eu me chamo Matheus Rocha, eu tenho 29 anos, eu sou baiano, de uma cidade chamada Feira de Santana, que fica pertinho de Salvador, 1h30. A internet há mais ou menos anos. Eu falo sobre Agora eu tô relacionamentos ouvindo. de um modo geral, falo sobre A ansiedade. Isa voltou. Aê! Oi, Isa, bem-vinda! Obrigada, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei. Vai, Matheus. Eu escrevo sobre relações, sobre relacionamentos, sobre o cotidiano, sobre a vida. É a minha forma de abraçar as pessoas através das palavras. Vai, quer ir, Lori? Sim, então, gente, prazer, eu sou a Lorena. Eu tenho 29 anos, sou carioca, canceriana. Eu escrevo na internet há 3 anos. Comecei em 2017. Tenho 2 livros publicados, o novo é Chorar de Alegria, pela Globo Out. E é isso, sou uma pessoa super comunicativa, que gosta de falar com todo mundo, que gosta de pensar muito sobre a vida. E eu acho que é por aí. Legal. E você, Isa? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi. Tá ouvindo ou tá instável? Tá um pouco instável. Então, eu volto daqui a pouco. Vou tentar arrumar. Bom, daqui a pouco a gente volta com a Isa. Eu vou dar prosseguimento e aí quando ela voltar, ela entra e a gente apresenta ela, tá bom? Primeiramente, a gente tá nessa mesa aqui para a gente conversar sobre amor próprio, né? Sobre autoamor e sobre amores que são diferentes daqueles que a gente vê muito nos livros, né? Que é aquele amor romântico puramente, aquele você alguém para você poder ser feliz. Eu queria perguntar para vocês, A Bela voltou! Vê se o áudio tá fluido, tá? Foi, agora foi. Agora tá Tem perfeito. 3 Wi-Fis aqui, eu tô tentando ver qual que funciona, entendeu? Tá tudo bem. Mas agora eu acho que foi. Então tá, eu Mercúrio vou não falar tá antes que retrógrado, não? piore. A gente não dá pra botar a culpa Que nisso? meu aniversário é amanhã, gente. Então, assim, tá tudo dando meio que errado. Outra eu fiquei sem luz. Ai, meu Deus. Não, mas vai dar tudo certo. Vou agora fazer minha tá apresentação antes que piore a internet, tá? Isso. Pode. Eu tenho 29 anos, faço 30 amanhã. Eu sou escritora já acho que tem 10 anos, pelo menos na internet. Já tenho 4 livros publicados. Não se apega não, não se iluda não, não se enrola não e o não se humilha não. Que é tudo da mesma saga, né? Que a personagem homônima chama Isabela também. Falo de relacionamentos, amor, amizade, as coisas boas da vida que fazem a gente sofrer. É isso aí que eu falo. Eu sou sagitariana, porque a Lorena falou canceriana. O Matheus é do signo também, então também vou falar o meu, porque sou mística também. Ai, eu sou de gêmeos. Ai, sou adorei. escorpiana. Geminiano se dá bem com Sagitário. Sim, tá super bem. O meu ascendente é isso. Sagitário, então já gostei. Ih, arrasou então. Tudo em casa. Eu tava começando a conversar com eles, né? Que nessa mesa a gente vai tratar desses outros amores que não tem necessariamente a ver com o amor romântico, né? Aquele amor com a outra pessoa. E aí eu queria perguntar para vocês, quando é que foi aquele momento que deu start
nesse processo de amor próprio de cada um de vocês. Quando vocês pensaram assim, caramba, eu preciso começar a me olhar com gentileza, senão não vai dar certo. Eu acho que o meu foi esse ano. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Porque eu tô falando pra todo mundo se amar, a galera se ama, amor próprio, e eu tava tipo assim, eu não preciso não, a galera se ama aí, vai ser feliz, e eu, tipo, não tava me amando, entendeu? E 2020 a gente foi obrigado a ficar trancado dentro de casa e a se olhar pra dentro de si, e obrigado a se amar ou surtar. Essa é a verdade. 2020 foi assim, ou você se ama ou você surta, porque você tá sozinho, né, com você mesmo. E essa é a realidade da vida, mas a gente finge que não, né? A gente finge que tá super acompanhado, mas essa é a realidade. 2020 é a realidade, foi um choque. Comigo foi... Lorena? Matheus. Não, Não, deixa eu responder primeiro. Então tá bem. Eu finalizei, Então, pode ir, vai que vai. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, que 2020 foi o ano em que eu fui obrigado a conviver comigo mesmo. Porque a gente sempre estava, sei lá, tinha evento, tinha lançamento de livro, a gente estava pelos lugares, pelos restaurantes, pelos bares, na casa dos amigos. E 2020 a gente não podia fazer mais isso. Então, ou a gente, como a Isabela falou, ficava amigo da gente mesmo, ou a gente surtava. Eu, no começo, surtei, depois eu fiquei meu próprio amigo. Eu lancei até um conto na pandemia que se chama O Cuidador de Pássaros, que fala basicamente sobre esse processo de autoconhecimento e da gente cuidar da gente mesmo. Porque eu sempre fui a pessoa que cuidava muito do outro. Eu me doava muito pro outro, eu estava ali me preocupando com os meus amigos, se eles estavam com problemas, com a minha família. E eu sempre me deixava para depois. E esse depois nunca chegava. Aí quando veio a pandemia, foi como se esse depois tivesse chegado. E aí Na a vida marra, falou né? assim, exatamente. Na A vida marra. falou assim, ou você amadurece agora, meu anjo, ou você não vai amadurecer mais. E a Ou gente você falando se ama em tanto 2020 ou não se ama nunca mais. Exato. E a gente falando de signo, eu em 2020 entrei no meu retorno de Saturno, que é aquele momento que a vida fala assim, você tem um monte de pendências aqui, que tal você amarrar essas pontinhas soltas? E aí, ou eu fazia isso por bem, ou eu fazia por mal. Eu escolhi fazer pelo médio ali, meio mal, meio bem, mas tá indo. E você, Lori? Então, comigo foi no final de 2018, quando eu resolvi me apropriar de que eu sou uma mulher preta. Isso foi super importante. Naquela época eu trancei meu cabelo, comecei a pesquisar mais sobre, enfim, o meu povo, a minha cultura. Então, todo o meu processo de amor próprio começou dali. Que eu acho que, por eu ser uma mulher preta, é um pouco diferente, né, da galera branca. Só que, vira e mexe, eu tô nesse lugar de novo, porque a gente muda o tempo todo. Então eu aprendi que amor próprio é um exercício diário. Porque se a cada vez a gente muda e a gente não aprende a amar as nossas novas versões, a gente, na verdade, está amando uma versão passada que nem existe mais. Então, todos os dias eu estou nesse processo de me amar. E esse ano, durante esse período da quarentena, que está todo mundo falando sobre 2020, o que me veio muito forte é a diferença entre você ter amor próprio e você demonstrar esse amor próprio. Então, esse ano, mais do que nunca, eu comecei a demonstrar o amor que eu sinto por mim, sabe? Então, foi basicamente isso. Eu vou chorar, a mediadora chorando, assim. Nossa, eu tô me identificando. Escreve esse texto, eu vou compartilhar, Por entendeu? favor. Nossa, mas a Lorena, ela só podia ser canceriana mesmo. Não Ela tinha Muito, como. ela é muito canceriana. Numa resposta simples, ela elaborou toda uma tese. Já ela lançou a braba. Poesia, né, queridos? Poesia. Poeta. Não, muito legal isso, mas na narrativa de vocês já trazem, né? Vocês dizem que vocês encontraram isso em 2020, né, para a Isa e para o Matheus, mas vocês já vêm trazendo isso daquilo que vocês escrevem há um tempo. Isso é muito interessante, né? Porque a Isa falou, e o Matheus também, que vocês encontraram esse ano, mas vocês já tinham ali aquela sementinha ali, né? Aquele começo de processo. E aí eu queria perguntar para vocês como e por que vocês resolveram falar assim, olha, eu tô com esse processo e eu quero transformar isso em livro, eu quero expor isso nas minhas narrativas e no meu livro e nas minhas histórias.
isso que a Lorena me falou me abriu um leque, porque eu pensei assim, eu sempre tive muito amor próprio desde pequena, eu super me valorizo. Eu era aquelas que terminava com o namoradinho falando assim, não, pelo amor de Deus, eu mereço mais, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que me colocava muito para baixo, não. Mas às vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente meio que esquece quem a gente é, ou esquece o nosso valor para dedicar a outras coisas, igual o Matheus falou, dedicar a outras pessoas, se preocupar com outras pessoas que às vezes estão passando por momentos entre aspas, piores que os nossos, e aí a gente esquece de nutrir o nosso jardim, a nossa sementinha ali. Então, isso sempre teve em mim, do amor próprio, e eu via que isso funcionava na minha vida como uma força impulsionadora. Então, por isso que todos os meus livros, eles têm uma mensagem de amor próprio. As pessoas chocaram um pouco com o primeiro, que é a boneca jogando o coração no lixo, mas era o coração no lixo ali não era o amor no lixo, era o amor tóxico, que te faz mal, coisas que te prendem. Agora, o amor próprio é tudo pra mim. Assim, a base de todos os meus livros, na verdade, é o amor próprio. Então, assim, ele sempre teve dentro de mim, mas às vezes a gente esquece, né? A gente esquece até de quem a gente é, de quem a gente gosta. Então, em 2020 eu reencontrei. Ele tava perdido há um tempo, em 2020 eu reencontrei, graças a Deus. Ó, comigo eu tenho uma teoria muito boa de dizer que o treinador não joga, entendeu? Eu sou ótimo em dar conselhos, mas eu sou péssimo em seguir os meus próprios conselhos. Maravilhoso. E assim, escrever pra mim, eu nunca fui a pessoa que conseguia desabafar com os amigos. Então, escrever era a minha válvula de escape. Então, todos os meus livros, os meus textos que falam sobre amor próprio, eram como se fossem conselhos pra mim mesmo. Eu falava assim, olha, imagina se você fosse assim. Imagina quando você for assim. Imagina se você fizesse isso. Você então, sabe a receita. Exato. Eu sabia completamente a receita, mas na hora de colocar em prática, o bolo solava, queimava, acontecia um monte de coisa. Então, esse ano que eu não tinha muita oportunidade de experimentar com outras pessoas ou de estar com outras pessoas, que veio assim, eu falei assim, ok, eu vou me dedicar até eu conseguir fazer isso. E foi aí que veio muito forte para mim essa coisa do autocuidado. Porque assim, a gente tem passado muito tempo em casa, a gente não tem tido contato com outras pessoas. Eu não vejo a minha família desde fevereiro, por exemplo. Então, foi um momento de que eu realmente não tinha, nem que eu quisesse muito, como me doar para outras pessoas. E o amor continuava aqui. Então, eu precisava alimentar a mim mesmo. Tanto que eu tenho essa coisa de cuidar tão grande que eu adotei um cachorro durante a pandemia, porque eu falei assim, gente, eu tenho amor no peito para umas 75 pessoas. Então, eu preciso distribuir isso depois de me abastecer. E eu acho que é por isso que esse ano veio tão forte para mim. Mas o conceito em si eu sabia. Eu tinha decorado lá tudo que todo mundo fala sobre amor próprio, eu entendia tudo bonitinho. É tipo prova que a gente estuda, mas na hora dá um branco, sei lá, e você esquece tudo, você, sabe, apaga tudo da mente. Foi basicamente isso. E comigo, esse processo de escrever, ele vem muito. Deu me entender. Escrever para mim é quase uma terapia. Assim que eu consigo mapear os meus sentimentos, me entender melhor enquanto ser humano, entender melhor para onde eu quero ir, para poder saber desviar de alguns caminhos que não são para mim, sabe? E eu acho muito bonito isso de registrar e de compartilhar com as pessoas, porque quando a gente compartilha, a cabeça delas também acaba abrindo para essas novas possibilidades, né? E, e nos últimos tempos eu tenho achado tipo tão bonito, porque depois desse processo todo de amor próprio, que eu já entendi todo esse passo a passo, que eu preciso me atualizar de mim e etc., eu tenho escrito sobre amar outra pessoa ao mesmo tempo em que eu me amo. E isso é muito inédito, porque eu nunca fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Era sempre eu amando alguém, ou eu me amando, porque eu achava que amor próprio era me bastar e pronto. Então tem sido bonito esse processo, sabe? De escrever sobre o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo ter ali embutido o meu amor para comigo. E a partir disso, nascer um novo tipo de literatura, uma literatura de leveza. E eu também sempre fui apaixonada pelas palavras. Eu coleciono palavras. Quando as pessoas falam alguma palavra bonita, eu anoto no meu caderninho. Então, as duas coisas acabaram se juntando, sem contar que foi a partir da literatura também que eu comecei a me amar mais. Foi bem esse processo de me apropriar disso, de eu ser uma mulher preta, e do que eu escrevo. Porque eu comecei a pensar, cara, se eu coloco coisas tão bonitas no papel e essas coisas saem de mim, como eu posso não ser uma pessoa bonita? Isso é impossível.
Então, foi a partir dali que eu comecei a me apaixonar pela pessoa que conseguia escrever determinadas coisas que eu lia e percebia assim, cara, fui eu, sabe? E aí comecei a investir também nisso, que eu percebi que isso também é um charme, né? Pra gente, Né? pra gente conquistar as pessoas Não é, e menina? tal. É. Olha, Lorena, eu Eu quero acho dizer legal assim, isso da gente se apropriar. tá dando super certo, porque cada vez que você fala, fica assim, ó. Eu também! Não Eu é? tô, tipo assim, Identifiquei muito! mano, Eu sou ela muito fala, tipo assim, parecida com a Lorena com isso da escrita. Eu me identifiquei demais, porque a escrita para mim foi muito uma terapia. A minha adolescência foi negando a minha essência. Eu falava que eu era uma pessoa que eu não era, que eu queria ser a pessoa, entendeu? E aí, quando eu comecei a escrever, eu vi quem eu realmente era, porque as palavras trouxeram os meus verdadeiros sentimentos. Eu não consegui esconder na escrita, na palavra, a minha essência. E aí eu me conheci, eu me amei muito, pô. Exatamente isso, eu ouvia minhas palavras, eu falava, nossa, minhas palavras são tão lindas, sentimentos tão puros e lindos, como que eu não sou essa pessoa, entendeu? Lorena, você me define comigo. muito. Não, e sem contar que antes da Eu vou deixar ela escrita, responder antes. ó, É antes da verdade, escrita, Lorena. Aí eu A gente fica- RT. ó, É a isso ordem já mesmo. foi estabelecida. Antes da Não, eu gosto escrita. primeiro, ok. Eu tô amando te ouvir no final, tá sendo perfeito. Não, e eu tô amando também ouvir vocês no início, porque eu acabo assimilando muitas coisas. E o legal da escrita também é que eu percebo que antes de começar a escrever, era como se eu só fosse folha e caule, sabe? A Olha partir do isso, momento em que eu gente. comecei a escrever, eu comecei a ser raiz também. E a partir da Sei. raiz, eu comecei a perceber o que me nutre, sabe? Porque na folha você não nota tão bem o que te nutre. Na raiz, não. Na raiz você consegue pegar a água, você consegue sentir a terra. E isso foi muito, muito legal, assim. Foi muito gostoso. Nossa, eu É tô ouvindo a isso, Lorena e tô gente. tipo, Então é isso. Foi um prazer. Maravilhoso. Todas as perguntas você responde pela Lorena, porque assim, eu estou encantado. E mais uma coisa, assim, uma última coisa, não vamos prolongar. Se que eu você esqueci quiser, de querida, falar. pode falar, tá Ai, ótimo, eu tô ai, amando. Pode Eu não sei se terapia. rola- Eu não sei se rola isso com vocês, mas a partir do momento em que eu escrevo, eu também crio uma régua, sabe? Porque eu me lembro do que eu tenho a oferecer e a partir disso eu me aproprio do meu amor próprio e não aceito qualquer coisa, sabe? Que eu penso, caraca, eu sou essa Exatamente. pessoa, eu não vou aceitar o que não me transborda, sabe? Então, é basicamente Isso é até isso. perigoso pra mim, porque eu sou muito sonhadora, por exemplo. E aí, por exemplo, eu li uns livros assim, tipo, sei lá, A Seleção. E aí eu ficava pensando, nossa, eu mereço isso na minha vida. E, tipo, não tem como, entendeu? Um reality show de princesa não acontece na vida real. Então, eu pelo menos, eu tenho que ter uma balança entre o que eu quero muito ter e o que eu tô escrevendo, porque eu viajo muito, eu sou muito Disney. Mas total, essa régua que você falou, eu também tenho, porque eu percebo o que me faz feliz, o que faz meu coração vibrar. Que eu coloco ali nos meus personagens, nas histórias, nas cenas. Então, quando eu tô vivendo uma cena que, entre aspas, não tem nada a ver com a minha essência, eu falo, por que eu tô me submetendo a isso? Entendeu? A minha essência não é essa. Mas eu também entendo que todos nós temos que passar por situações que não são nossas, são ambientes que não são Sim. nossos e difíceis pra gente criar força para sair, né? Comigo, deixa eu só complementar. Eu sou gay, durante muito tempo eu não entendi isso, e na minha infância, adolescência, eu fui muito reprimido. Eu sofri muito bullying e homofobia durante a vida toda, então, tipo, escrever era o único lugar onde eu podia ser eu. A Isabela falando que ela tentava, por exemplo, reafirmar uma pessoa que ela não era, o único lugar que eu podia ser eu de verdade, sem, tipo, sem julgamento das outras pessoas, sem ninguém apontar o dedo pra mim, era escrevendo, eram nas minhas palavras, nos meus diários. Então, a maioria dos meus amigos, por exemplo, criavam fakes no Orkut, na época que o fake estava no auge, e eu ficava criando Tumblr para mim, para postar as minhas fotos, porque, por exemplo, eu tinha um cabelo grande, e na escola todo mundo me zoava porque eu tinha um cabelo grande. Mas aí eu postava o cabelo grande no Tumblr, e as pessoas ficavam assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu tenho um cabelo grande, isso é tão diferente. Na época eu não tinha, sei lá, Thiago York, que aparecia todo dia ali com cabelo grande, e as pessoas aceitavam isso tão fácil. Então, escrever me salvou muito durante a vida toda, porque era esse lugar onde eu podia ser realmente eu mesmo, que ninguém ia apontar o dedo. Tanto que os meus primeiros perfis se chamaram neologismo, porque neologismo significa criar novas palavras ou atribuir novos sentidos às palavras que já existem. Então, era tipo assim, aqui é a minha licença poética, você não tem o direito de se meter e dizer que aqui é certo ou que aqui é errado,
porque sou eu, é o meu mundo. Então, tipo, daqui para lá, você faz o que você quiser. Daqui para cá é o meu mundo. Nossa, muito legal. Eu tô, tipo assim, inspirada, ouvindo vocês inspirada. Eu queria perguntar pra vocês, isso é uma coisa que eu pensei enquanto eu tava pensando no que perguntar pra vocês, que eu falo muito de amor próprio também no meu Instagram, produzindo conteúdo, mas eu não tive muitas referências disso, sabe? As referências que eu tô tendo são referências muito atuais, são de agora, sabe? Quando eu vim crescendo na minha adolescência, com 14, 15 anos, eu lia muito, sempre consumi muita literatura, mas eu não tinha muitos livros que falavam disso, sabe? Dessa coisa do amor próprio. Ela muito aquela coisa. A protagonista que se apaixona pelo mocinho, e é o mocinho que é cara sempre, é sempre um homem, enfim. E nunca fala dessa coisa de você olhar pra dentro. E eu queria saber de vocês se vocês tiveram essas referências, se vocês encontraram essas referências em algum lugar. Então, quando eu lancei, quando eu propus o Não Se Apega Não, foi exatamente ao contrário da sua pergunta, porque eu pensei, o que eu queria ler e eu não estou achando para ler, entendeu? Que tipo de livro que eu queria ler, que tipo de personagem principal que eu queria me identificar, que eu não estou achando. O mais próximo que eu tinha, assim, do que é o ideal do que é na minha cabeça, era a Maggie Cabot, que criava personagens irreverentes, engraçadas e sarcásticas, e que não eram as princesas, entendeu? Ela usava jeans e all-star e tal. Ali era o meu ponto de referência que eu queria, mas eu queria além. Eu queria sair daquela mulher muito frágil, muito doce, muito meiga, que espera ser resgatada e que vai à luta, e que é a mulher normal, é a mulher que existe, né? Mas que nos livros não era tão relatada ainda. Então, quando eu criei o Não Se Apega Não, eu queria criar essa personagem que se ama, e que vai, e que se ferra, e que chora, e que erra, e que tem vários outros problemas, além de ser só aquele que fica esperando o cara ideal chegar, e que ela é toda certinha, mas aí tem todos aqueles clichês, né? Eu amo um clichê, mas eu queria o clichê também da mulher que se ama, né, gente? Vamos criar esse clichê aí, ou do homem que se ama, porque estava realmente em falta, na minha opinião, pelo menos. Sim. Sim. Sou eu agora? Eu me perdi. Uhum, eu tô esperando até vocês. Eu, como homem gay, eu não tinha muitas referências. Tipo, na televisão, eu não encontrava referências. Na época, eu não tinha tanto acesso à internet. Nos livros, muito menos. Tipo, em relação à referência de escrita mesmo, eu sempre gostei muito da forma como a Clarice Lispector escrevia, o Caio Fernando Abreu. Só que até o Caio, quando ele falava das relações com o homem, eu tinha tão pouca referência disso que eu não conseguia assimilar aquilo tudo. De que, tipo, era um casal gay ou que era uma relação sólida, uma relação estável. Então, é meio isso que a Isabela falou. Eu comecei a experimentar ser a minha própria referência, só que o que eu imagino, quando você quer chegar em um lugar e não tem uma trilha, um atalho, você precisa construir isso, é muito mais difícil. Então, quando eu consegui ter referências, eu já era adulto, eu já tinha uma personalidade mais formada. Então, aí eu comecei a entender que quando não tinha ninguém para servir de referência ali, eu era a referência. Então, é complicado porque você precisa meio que ser autodidata na sua própria vida e meio que ir experimentando. É aquela coisa de erro e acerto, erro e acerto. Você vai tentando até você acertar. O que dá certo, você guarda para você. O que dá errado, você coloca lá que não serve para ti e vai tentando. Então, eu acho que foi muito essa coisa de experimentar, mas desde o começo da minha literatura eu já meio que entendia quem eu era e eu nunca coloquei gênero nos meus textos. Eu nunca coloquei que eu estava apaixonado por um homem ou por uma mulher, ou que o personagem estava apaixonado por um homem ou por uma mulher, porque eu queria muito que as minhas palavras ficassem para o leitor. Tipo, quem lesse iria ver se ele estava apaixonado por um homem, por uma mulher, se ela estava apaixonada por quem quer que seja. Porque eu acho que isso também é muito bonito na literatura, quando você permite que o seu leitor crie a sua própria história com base nas suas palavras. Eu acho que isso é o mais mágico de todos. Eu gosto muito de livros que eu consigo enxergar a minha história, consigo aprender com os erros ali do autor e do personagem e não cometer os mesmos erros, ou seguir por caminhos que ele pode iluminar para mim. Então, acho que desde antes de me imaginar escritor, de pensar que eu estaria aqui um dia, eu tinha isso na minha cabeça, de não vou colocar gênero, porque eu sou tão silenciado em relação a quem eu amo, que eu não quero que a minha literatura
faça isso com as outras pessoas. Então, desde o primeiro livro, e essa era sempre meio que uma batalha minha também, nas ilustrações dos livros. Eu não queria um casal heteronormativo de jeito nenhum. Eu não queria nem que fosse, sei lá, 2 homens ou 2 mulheres. Eu queria que, tipo, o leitor tivesse a oportunidade, realmente, de escolher. Então, o quanto eu puder fazer isso e permitir que o meu trabalho ofereça a um Mateus que esteja lendo, que não teve o que eu tive, eu quero poder fazer. Porque já que com 15 anos, 12 anos, 13 anos, eu não tinha acesso a essas coisas e hoje as pessoas têm internet, quer dizer, nem todas, mas é muito mais facilitado do que aquela época, então eu quero ser essa ponte para as pessoas. Perfeito. Eu sem palavras, tudo! Aquele silêncio depois. Aquele silêncio, assim, tipo, pensando, absorvendo. O coração até acelera. Minha lua é em câncer, gente, então assim, eu também puxo o negócio, entendeu? Ah, pronto, eu não tenho nada em aqui. Então, na verdade, eu cresci com uma não referência. No sentido de que, poxa, você é uma criança preta, você não se vê na televisão, você não se vê... E quando se vê, é sempre em papéis que não são tão exaltados. A gente não se vê na literatura, porque até mesmo quando os personagens são pretos e a gente começa a ler o livro, a mente colonizada imagina que são brancos até alguém dizer que ele é preto. O único lugar em que eu me vi exaltada era no carnaval, porque criou-se essa ideia de que a mulher preta ela não é bonita, ela é gostosa. Então, no carnaval, eu vi essas mulheres, as passistas, as rainhas de bateria, em geral pretas, sendo exaltadas. E hoje, depois de crescer, eu percebi que não. A mulher preta, ela é gostosa, ela é bonita, ela é inteligente, ela é tudo que ela quiser ser. Inclusive, eu estou num processo muito diferente da Isa, que ela falou que essa coisa da princesa, que não existe na vida real. Como eu cresci sem ter uma princesa como referência, hoje eu prefiro acreditar que as princesas existem na vida real, sabe? Então, para mim é um caminho bem diferente. Tipo, o primeiro garoto que eu gostei na escola, ele cortou meu cabelo. Então, sim, eu cheguei em casa com meu cabelo trançado e estava cortado. E não aconteceu nada na escola. Então, eu cresci aprendendo a não referência, o que eu não queria ser. E fui excluindo. E só de excluir o que eu não queria ser foi muito legal. Porque eu pude enxergar dentro de mim, na minha própria referência, a referência de quem eu era, o que eu queria ser. E aí eu cresci, e hoje em dia a gente olha para o mundo com as pessoas pretas cada vez mais crescendo na música, na literatura. Eu leio Chimamanda, eu leio Conceição Evaristo, eu ouço Isa, eu ouço, sabe, Elza Soares. Eu entendo a minha história, porque até mesmo num processo histórico é muito complicado você ser uma mulher preta, porque na escola te falam que o seu povo foi escravizado, mas ninguém fala a parte bonita. Então eu acho que a minha primeira referência depois de adulta foi o Lemonade, da Beyoncé. Esse álbum me transformou. A partir do momento em que eu fui trançar o meu cabelo, estando com aquelas mulheres pretas, afro-brasileiras, aquilo me transformou também, as conversas que a gente teve, os idiomas que eu ouvi. E a partir disso eu fui construindo o meu eu e formando a minha referência de agora, sabe? Então hoje em dia eu tenho muitas referências, só que infelizmente isso não compensa as referências que eu não tive no passado, sabe? Então hoje em dia você é uma isso. referência, né? Que vai servir de referência para Lorenas do futuro. Poxa, isso me faz muito feliz. No entanto, quando as pessoas chegam até mim pelo Instagram, por mensagem direta e tal, pedindo conselho, pedindo ajuda em termos literários, até mesmo em outros assuntos, eu sempre atendo, eu sempre falo, sabe? Porque é importante falar sobre isso. Inclusive, eu acho importante dizer aqui que essa questão toda do amor próprio, da referência, das mulheres pretas, é muito louco, porque quando a gente ouve, por exemplo, sobre a solidão da mulher preta, que é um assunto que é estudado desde a década de 50, a gente encontra pesquisas, hoje em dia, pesquisando bem na internet, a gente encontra livros, só que se você for colocar lá no Wikipedia, você não vai achar Solidão da Mulher Preta, mesmo em 2020, sabe? Então é muito complicado a gente entender o que se passa dentro de nós para poder buscar as nossas referências,
Porque a gente não se entende. Então, como é que eu vou achar uma referência se eu não sei o que eu estou procurando? Então, é um processo muito complexo, mas eu espero muito que hoje eu possa, pelo menos daqui a alguns anos, ser referência para algumas pessoas, junto com todas essas pessoas que eu adoro e que são referências para mim. Eu tenho certeza que você já é. Essa já é, Eu sim. também. E assim, isso que você procura externamente, você vai ter que procurar internamente lá dentro de você, entendeu? Já que não tem referência fora, você é referência. Olha para dentro de você, seja referência e crie essa referência, entendeu? Porque você tem total capacidade. Você já tá criando, né? Óbvio. E mais uma coisa, amei Beyoncé, viu? Pelo amor de Deus. Incrível. Sim, exatamente. Não, tudo. É muito engraçado, a gente tava falando dessas coisas de referência, né? Eu tinha muito essa referência de amor romântico puramente, sabe? Aquela história, até falei, aquela história de tipo, você tem que encontrar alguém. Esse é o mote da vida. Você precisa estar com alguém para ser feliz. Eu recebia isso muito externo, assim, das pessoas com quem eu conversava, das minhas amigas, assim, não, você tá mal porque você não encontrou ninguém. Sabe? Você tá mal porque você acabou de terminar o seu namoro e você não tá bem. E aí eu queria perguntar para vocês, e é isso que tratam os livros de vocês, qual é a importância de você trabalhar o pensamento de que não, eu não preciso estar com alguém para ser feliz, assim. É muito bom você caminhar junto de alguém, né? Você tá junto e você ter alguém que você curta, mas a gente também tem que aprender esse caminho de lidar com as coisas sozinho e, tipo, entender que a gente pode ser feliz também sozinho, assim, sabe? Sem ninguém. Pra ter de muleta, né? Digamos assim. É que quando você está colocando a felicidade na mão da outra pessoa ou condicionando a sua felicidade a ter um relacionamento, você está mostrando que está faltando algo em você. Porque a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz, saúde mental não tem nada a ver com encontrar alguém ou não, ou enfim, ter um amor ou não, casar ou não. Tem a ver com você se amar, se aceitar, se perdoar pelos seus erros, pela sua trajetória, amar a sua trajetória até os pontos altos e os baixos. E aí sim se sentir completo o suficiente, se amar o suficiente para amar alguém. Porque não vai ser aquela coisa assim, tá faltando aqui, então vou pegar um pouquinho do outro ali para ver se me ajuda a completar aqui. Que às vezes você entra num relacionamento e você vai só puxando do outro, e aí você vai montando quem a outra pessoa é, a pessoa que você ama, e aí que começa toda a ruína dos relacionamentos, porque você entra procurando no outro uma felicidade que deveria estar em você. Então você está completamente errado. Você não tem que procurar felicidade externa. A felicidade é interna, igual eu falei com ela. O descobrimento aí é interno, é seu. Você tem a sua história e tudo mais. Então você tem o seu amor também. Então quando você encontra o seu amor, você sabe o seu valor, aí você está preparado para amar de verdade alguém, porque aí não vai ter esse problema de ficar precisando que o outro te entregue algo. Ninguém tem que te entregar algo. O amor é só para aquela coisa gostosa, leve, para ser sentida. Eu me amo tanto, você também se ama tanto, vamos se amar mais ainda juntos, entendeu? É meio que isso. Porque quando a outra pessoa não se ama, você fica tentando ensinar ela a se amar, e aí nesse processo é uma dificuldade, você não tem que ensinar ninguém a se amar ou ensinar a se relacionar. Mas é um erro, né? Assim, que óbvio, vamos cometer a vida toda, porque, você não vai esperar se amar para se relacionar com alguém ou para namorar com alguém. Em tese, seria isso, certo? Mas óbvio que não, a gente vai errar, vai selecionar até ter esse processo do amor próprio, conseguir aquele amor pleno, né? Que os dois se amam e se transbordam. Olha, eu cresci lendo histórias de casais que foram felizes para sempre. Os filmes mostravam sempre casais, ou o dilema de um casal que estava junto, ou de alguém que estava ali procurando alguém para se relacionar. Tem as músicas que a gente ouve, por exemplo, É Impossível Ser Feliz Sozinho. Então, eu fui muito bombardeado da minha infância até hoje com essa idealização, com essa romantização de que a gente só é feliz quando a gente tem alguém, de quando a gente está apaixonado, de quando a gente tem alguém para dividir a vida. E levou muito tempo até eu entender que esse não ser feliz sozinho não era necessariamente tendo um relacionamento amoroso. Podia ser não ser feliz sozinho e tendo a minha mãe, tendo os meus amigos, tendo o meu cachorro, tendo a mim mesmo. Então, demorou muito até fazer essa transcrição dentro da minha cabeça, até fazer essa conversão, ressignificar isso. E também essa coisa de eu só vou ser plenamente feliz quando eu estiver namorando. E aí, o namoro vira muito uma válvula de escape
Parece que você ama mais a ideia de amar alguém do que, de fato, se permite a sentir aquele sentimento, a viver essa relação. E agora, por exemplo, na pandemia, foi que isso ficou muito mais forte para mim, porque eu já não podia mais ter date, eu não podia encontrar as pessoas, não podia ficar com ninguém, não estava vivendo uma história de amor. Então foi quando eu percebi que, bom, se eu sou proibido, entre aspas, de viver isso nesse momento, eu não vou ser feliz, significa que eu não posso estar alegre, significa que eu não posso comemorar as minhas vitórias. E foi aí que eu fui realmente entendendo que é bom quando a gente tem alguém para dividir os pesos e as levezas da vida, mas a gente pode e deve fazer isso sozinho. Então, entender que o meu coração estava em paz, sem estar gostando de alguém ou sem estar sofrendo por alguém, foi muito louco. A primeira vez que caiu a ficha de que eu estava nesse momento de um hiato mesmo, eu não estava nem apaixonado por ninguém, nem sofrendo por alguém, eu meio que entrei em parafuso, falei assim, meu Deus, a minha vida não faz mais sentido, eu não estou ocupado, entre aspas, fazendo nada, porque não tem ninguém no meu coração. E aí eu fui percebendo que, como a Isabela falou, o amor é só um plus mesmo, é uma coisa que vem para somar. E quando a gente idealiza esse amor inteiro, quando a gente idealiza essa coisa de ter alguém, a gente meio que coloca essa outra pessoa ou essa relação no ponto principal da nossa vida. Ela se torna o centro das nossas atenções, se torna o centro da nossa vida. E é aí que muitas vezes a gente é fisgado pela carência, e acaba se envolvendo com pessoas que não fariam a gente tão feliz quanto a gente merece, acaba dando um monte de murro em ponta de faca mesmo, porque a gente quer tanto essa coisa de ter alguém que a gente meio que não se importa com quem vai ser esse alguém, desde que seja alguém. E aí a gente acaba se ferrando muito. Eu me ferrei muito, 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 muito mesmo. Infelizmente. Mas eu acho que eu consegui ir ressignificando tudo isso que eu passei e fui pegando essas coisinhas e construindo mesmo o meu murinho de autoproteção, que é o meu muro de amor próprio, para deixar ali só passar para o lado de cá quem eu realmente souber que pode me acrescentar de alguma forma. E não mais eu estou sendo vítima da carência e dessa sociedade louca que fica cobrando que a gente tenha uma família perfeita, que a gente seja exemplo para os outros, que a gente consiga ficar compartilhando nas redes sociais fotinhas fofinhas de momentos românticos, porque isso não é só isso que é o amor. O amor vai muito além disso. Sim. Pelo amor de Deus. Eu chorando, gente, Lorena. Aquele sorriso meio desesperado depois que ele fala. Rindo de nervoso. Então, para mim, isso se deu em vários momentos, assim. Primeiro, eu precisei ter uma sacada do que era tirar um tempo para mim, que eu acho que é o que antecede isso, de você não idealizar outro. E aí eu percebi que muitas das vezes em que eu achava que estava tirando um tempo para mim, eu não estava tirando um tempo para mim, eu só estava solteira. Que é uma coisa totalmente diferente. Por quê? É verdade, é verdade. Às vezes você fica nessa, tipo, vou tirar um tempo pra mim, mas você tá se iludindo por alguém. Às vezes você tá ainda com um amor mal resolvido no seu coração. Não, tirar um tempo pra você putz, tá tudo bem e vai ficar tudo bem por mais um tempinho aqui eu sozinha apreciando a minha companhia. Porque eu acho muito importante isso também, sabe? Às vezes, a vida nos obriga tanto a parar que a gente só para quando alguma coisa acontece, quando alguma dor vem. Como é que é a minha própria companhia quando eu tô feliz? Sabe? Se eu sou obrigada a conviver comigo quando eu tô triste, por que eu não vou me dar o prazer de conviver comigo quando eu tô feliz? Sabe? Cara, a Lorena Então tava eu na minha sessão de terapia, eu tenho certeza. Ela tá na minha Então também. eu tive. Eu tô achando. Que minha psicóloga fala. Foi a minha psicóloga que falou com ela. Eu tive essa primeira sacada. A segunda coisa é que ano passado eu viajei durante um mês sozinha pela Europa. E aí eu percebi que eu estava amadurecendo porque eu estava ensinando para mim todas as coisas que eu queria ensinar aos outros. E que no final das contas não necessariamente eu sabia. A ideia do como era necessário aprender essas coisas. Então a minha ideia sobre aquilo era superficial. Então eu comecei a me ensinar tudo que eu queria ensinar para as pessoas, sabe? Essas pessoas que eu idealizei, que eu imaginava que fossem perfeitas, o que elas tinham, sabe? Eu não tinha aquilo, então eu comecei a me ensinar isso. E a partir desse momento, a minha régua subiu e eu comecei a entender o quão bonito é você estar com alguém
quando você coloca essa pessoa no lugar certo dentro de si, sabe? Porque a Isa estava falando sobre essa questão da gente querer, às vezes, que a pessoa nos complete, né? Quando o ideal é transbordar. Eu acho que dentro da gente existem diversos cantinhos. Então, tem um cantinho que só pode ser preenchido por mim, que é o vazio que eu sou dona, que pode tocar, que ninguém nem consegue enxergar. E existe um outro que, sim, é um lugarzinho para alguém ali se encaixar. E aí, quando eu gostava dessas pessoas, eu idealizava, a idealização é o quê? É tentar encaixar essa pessoa num lugar que não é dela. Então, no final das contas, a outra pessoa não só não me amava da forma que eu esperava, como eu também não amava essa pessoa da forma que era certa de se amar, sabe? Porque eu estava amando uma idealização, eu estava amando um personagem. Então, era um encontro de personagens e não a vida real. Esses dias, o Manuel Carlos falou, num trecho de Laços de Família, sobre a gente, às vezes, conquistar as pessoas pela insistência e, no final das contas, a gente passar aquela relação inteira insegura, por você não sentir que aquela pessoa te ama, por você sentir que aquela pessoa apenas cedeu. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? A partir do momento em que você se ama, em que você tá bem com você e chega outra pessoa, é tão bonito que você não sente essa insegurança, sabe? E rola aquela solidão a dois, que eu estava até falando ontem com a Capoeta, que é muito gostosa, de você estar fazendo uma coisa aqui, a outra pessoa está do seu lado fazendo uma outra coisa, e um não ficar colocando as expectativas na mão do outro, sabe? Porque ninguém tem a obrigação de me fazer feliz, entende? Se eu não consigo me fazer feliz todos os dias, por que a outra pessoa vai ter que fazer? Então, eu acho que isso acaba muito com as relações, sabe? Essa dependência. Então, eu acho que a importância de você amar alguém ao mesmo tempo que você se ama é você colocar essa pessoa no lugar certo, que é na coluna dos relacionamentos, e também ter olhos para enxergar as outras colunas da sua vida, a sua coluna familiar, a sua coluna de amizades, a sua coluna profissional, porque quando a gente fica nessa, a gente acaba esquecendo de tudo e só vivendo aquela pessoa. Porque a gente acha que é um favor aquela pessoa nos amar. Então a gente fica todos os dias tentando se superar, um esforço que dói, que é autodestrutivo, sabe? É autodestrutivo. Então, enfim, é perigoso por conta disso, e é bom quando a gente não faz isso, porque eu percebi que eu não quero a letra bonita da outra pessoa, sabe? Eu sou mais chegada nos rabiscos. Então Eu também, é bem concordo. assim. Sim. Gente, a gente não pode deixar a nossa vida na mão do outro. Mas assim, Lorena, se você quiser cuidar da minha vida, a partir de hoje, a minha vida, ela é assim, sua, concordo. entendeu? Se você quiser ser coach da minha vida, Pelo contratar. amor de Deus. Pode ficar pra você, tá bom? Eu só Se um obedeço. dia a terapia falhar, a gente já sabe, né, Matheus? Sabe o que é o pior, falando nesse lance de terapia? É que para você ser psicanalista, você não precisa estudar psicologia. Então, eu tô realmente pensando em fazer um curso de psicanálise para começar. Sério, você é muito boa. Mesmo. Quem sabe? É que você usa as metáforas perfeitas, entendeu? A gente que é escritor, eu e o Matheus, o coração até... Nossa Senhora, essa metáfora aí que... Ah, não, foi perfeito. Sim. Você falou agora, Lorena, sobre essa questão da dor, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro desse processo. Essa realização de que a gente vai eventualmente sofrer em algum momento dessa caminhada, né? Seja lidando com as pessoas ou seja a gente lidando com a gente mesmo. É muito bonito esse caminho, mas ele é um caminho doloroso em vários sentidos, sabe? E eu acho que vocês conseguem trazer essas problemáticas e esses problemas para dentro da narrativa de vocês. Então eu queria perguntar para vocês como tratar desse assunto da dor, sabe? Como colocar a dor, como mostrar que sim, a gente vai sofrer, a gente vai se machucar, a vida é assim, inclusive a gente vai machucar os outros, uma coisa muito importante, assim, esse fato de que eventualmente a gente vai machucar os outros também. Então eu queria perguntar para vocês como é que vocês trazem isso para as suas histórias e de uma forma mais leve, né? Uma forma mais tranquila. É engraçado você estar falando isso, porque meu próximo livro, a personagem, ela se vê numa dor tão profunda, assim, que ela procura terapia, tarólogo, todas as igrejas, todos os santos, tudo. E é um processo de autoconhecimento, na verdade, que ela vai tendo, né, forçado ali. E a dor, ela nos força isso, né, isso que você falou também que a gente vai machucar as pessoas. Eu, por exemplo, desde pequena,
eu me forçava também, às vezes, a ter uma perfeição diante aos meus amigos ou meus relacionamentos. Eu tinha medo de falar o que eu estava sentindo, ou medo de falar, tipo assim, não gostei de tal atitude, isso daí me machucou, achei que faltou lealdade, achei que faltou amizade, porque para mim nunca faltava, entendeu? Eu estava sempre ali, eu era sempre leal, sempre tal, e quando faltava eu me desculpava, pedia desculpa, e às vezes faltava isso da pessoa comigo, mas eu não estabelecia meus limites também, eu não falava que eu não estava gostando, eu não me expressava. Então, é para fingir uma perfeição que não existia, porque é óbvio que não existia perfeição. Eu estava triste, me sentia magoada com a atitude do meu amigo, então a amizade não era perfeita. Os relacionamentos, isso acontece muito também. Você vai fingindo que não tem problema, fingindo que não tem problema, você não fala, não fala. E no final, eu, por exemplo, era assim. Aí eu me estourava, machucava a pessoa e me culpava eternamente por aquilo, porque eu ficava assim, meu Deus, não fui perfeita. Não fui perfeita, tentei ser perfeita e em um momento ali não fui. Eu entendi que eu não tenho que ser perfeita, que foi o que a Lorena falou. Eu não gosto, eu não lembro o que você falou antes, mas eu não gosto de uma linha reta, eu gosto de todos os rabiscos, eu gosto das imperfeições. É lógico que eu vim aqui, eu arrumei meu cabelo bonitinha para encontrar vocês, mas eu acho lindo a pessoa acordar do meu lado e eu olhar ela toda bagunçada e falar, nossa, eu amo isso, sabe? Não é amar quando a pessoa tá produzida e maravilhosa, é amar quando ela tá no pior momento dela, triste e mal e errando, entendeu? Então eu acho que o amor também é muito isso, de você amar os defeitos, tudo o todo da pessoa, né? Você se amar ao seu todo também, não só a perfeição que você tenta ter, porque todos tentamos o tempo todo, mas também todos os seus erros que formaram o seu caráter, né? Porque é isso, a gente é construção. Pode ir. Sim. Sou Joe, né? Eu tava aqui pensando, nossa, eu sou assim também, eu sou assim também, eu sou assim também. Esqueci até de pensar na minha própria resposta. Mas vamos lá no freestyle. O que eu acho sobre tentar escrever sobre a parte triste, acho que é o que a gente tem que parar antes de tudo e pensar é que a gente não pode romantizar a tristeza. A tristeza não pode ser um lugar de chegada, ela tem que ser um lugar de passagem. A gente tem sempre que passar por ali e não ficar ali, porque quando a gente fica ali, isso já gera um monte de demanda emocional, gera um monte de problema psicológico e, infelizmente, às vezes, a gente acaba gostando também de sofrer, porque é melhor ter aquele sofrimento, porque aquilo ali ainda é alguma coisa a não ter nada. Então é importante a gente entender que não dá para romantizar a tristeza e não dá para dizer assim, você tem que sofrer mesmo, porque só assim você vai amadurecer. Infelizmente, não. Infelizmente, as coisas acontecem, a gente não consegue controlar, mas o que eu tento ver sobre a tristeza é sempre uma coisa de fábula, sabe? Sempre que eu tô passando por um momento ruim, uma fase difícil, eu tento tirar daquilo uma lição de moral, tirar daquilo ali algo que eu possa aprender e olhar para a situação com esse olhar de aprendizado, não com um olhar professoral de que, como assim eu tô passando por isso, eu não podia passar por isso, porque eu acho que desse jeito a gente não aprende. E quanto mais a gente dificulta o processo de aprendizagem da vida, mais a vida envia situações complexas para que a gente aprenda, nem que seja na marra. Então, o importante de tudo, antes de mais nada, é não romantizar a tristeza. Eu acho que durante a minha infância, a minha adolescência, como eu não conseguia desabafar com as pessoas, os meus brinquedos eram sentimentos. Eu sempre digo isso. Então, eu ficava ali, tipo, o que é que eu estou sentindo agora? E por que eu estou sentindo isso? E de onde veio isso? E eu ficava tentando escrever sobre isso, e eu tenho uma coisa hoje de ter metáforas. Eu sempre arranjo uma metáfora para falar de alguma coisa, porque na minha cabeça eu preciso decodificar a coisa embaralhada que tem aqui dentro e traduzir para as pessoas. É como se na minha cabeça eu falasse inglês e a minha boca saísse português, e todo mundo ao meu redor só entendesse português. Então eu preciso arranjar uma forma de traduzir essas palavras, que às vezes é como o idioma mesmo, por exemplo, em inglês não tem a palavra saudade, mas eu preciso encontrar um substituto ali para que as pessoas entendam isso de uma forma melhor. Então, acho que nesse fluxo, eu acabo mesmo que amenizando o que é tão dolorido e passando essa mensagem. Só que não é uma coisa que eu saiba ensinar uma fórmula, por exemplo. Foi o jeito que eu aprendi a dizer o que eu estava sentindo. E, às vezes, tem muito de omissão também, como a Isabela falou. Como assim eu erro? Como assim eu sofro? Como assim eu não sou perfeito? Então rola uma atenuação ali do que eu tô passando de fato e sou uma mensagem, porque é difícil para mim também de que eu tô na merda, de que eu tô passando por um momento difícil, de que eu erro.
Então, é uma brincadeira que eu sempre falo com o Rodrigo, por exemplo, meu amigo que mora comigo, que assim, velho, como que pode? Eu também erro, né? Olha que coisa engraçada que tá acontecendo. Então, é tipo um olhar para a vida com um olhar de aluno mesmo. E deixar esse ar de professor, de superioridade, para lá, porque a gente tá aqui só aprendendo mesmo. Então, se Todo a mundo é o gente vilão da história de alguém. Exato. E entender isso também é muito difícil, porque a gente fica tipo, eu sou o lírio do campo que nunca erro, que nunca Aham. cometo erros, e que sou perfeito. Acho que não existe isso. E se a gente não erra, infelizmente a gente não aprende. E se a gente não tem esses tropeços, a gente fica achando que a vida ela é um mar de rosas e infelizmente até as rosas têm espinhos, né? Nossa, fui muito escritor. Sim, câncer. Olha, foi incrível. É um tapa na cara. Então, comigo, eu acho que a primeira coisa em relação à dor é perder o medo do medo, sabe? Porque Olha às isso, você vezes já a falou uma gente frase. tem. Porque às vezes a gente tem medo de sofrer, às vezes a gente tem medo, não exatamente daquele sofrimento em específico, mas do medo que antecede aquilo. Então, eu tento sempre olhar, até inclusive pro medo de errar também. Por que eu tô tendo medo de errar? Qual o medo que tá antes desse medo? Para conseguir minar a minha dor, sabe? Eu percebo que a dor, ela também precisa de um abraço. É óbvio que quando ela se estende, a gente precisa procurar ajuda. E é super importante isso que o Matheus falou, da gente não romantizar. Mas quando a gente percebe que, putz, não tá durando tanto assim, é uma coisa que realmente tem um motivo ali, que vai passar, uma coisa provisória, eu acho super importante a gente abraçar a nossa dor, sabe? Porque a dor também quer dizer coisas. Eu acho que a dor lateja mais quando ela grita, grita, grita e a gente não ouve, sabe? Então a primeira coisa quando eu tô sofrendo calma aí, deixa eu ver aqui o que a minha dor tem a me dizer. E a partir do momento em que a minha dor me diz o que ela tem que me dizer, eu começo a refletir sobre isso. Então, se às vezes, se essa dor tiver sido causada por alguma coisa que eu fiz, antes de pedir desculpa a outra pessoa, eu tento decupar esse meu erro, sabe? Porque eu preciso ter paciência com os meus erros também. Assim como eu também não quero uma pessoa que ame os meus defeitos, mas eu quero uma pessoa que também tenha paciência. Porque eu acho que às vezes a gente é tão ligeiro para tudo, né? Errei, vou lá pedir desculpa e você nem sabe por que você está pedindo desculpa. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho super importante. E o segundo ponto é entender o momento certo para as coisas, sabe? O tempo do outro, o meu tempo. Esses dias erraram comigo. E era um erro, assim, recorrente. Só que dessa vez eu decidi falar. E eu sempre fui do tipo de pessoa que sempre bateu nessa tecla de vamos falar, é importante dizer. E aí eu me perguntei, cara, por que eu demorei tanto para falar? E aí eu percebi, putz, cara, porque falar não é só falar. Falar também é ouvir. Então, às vezes a gente está pronta para dizer algumas coisas, mas a gente não está pronta para ouvir o silêncio que vem ou uma resposta um pouco rude que vem. Então, todas as vezes em que a gente precisa entender a nossa dor, que a gente precisa falar, que a gente precisa colocar para fora, eu acho que a gente tem que ter paciência para entender se a gente também está pronto para ouvir, sabe? Se você perceber que, putz, não estou pronto para ouvir e estou me prolongando nisso, procura ajuda psicológica, sabe? Se você perceber que não, eu só não estou pronta para ouvir, para ter essa reação agora, mas daqui a pouco eu vou ficar, e aí ok, vai minando a sua dor, vai aprendendo com ela, vai colocando para fora das formas que você consegue colocar, sabe? Porque a dor, ela também é parte nossa, sabe? A gente não é só aquela parte bonita. Se a gente quer que as pessoas nos amem, por que a gente ama só a metade? Então, eu acho isso importante também. A dor é uma visita indesejada, mas que a gente precisa tratar com educação, sabe? Amei Então, essa frase. basicamente isso. Anotando, anotando. Eu tô escrevendo tudo aqui pra levar pra vida. Eu acho que vocês falando de dor e tal, de tudo isso, e uma coisa que eu percebi muito lendo vocês foi que vocês têm uma linguagem muito direta, assim. Pelo menos eu lia e parecia que vocês estavam assim na minha frente e a gente tava batendo um papo, assim. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou mais cativada por narrativas assim,
sabe? Eu tenho muita questão com tipo, criar empatia com aquele texto e tal. Então é muito importante pra mim. Eu não consigo pegar um personagem ou pegar um texto em que eu não, de alguma forma, não me veja ali, né? Não me consiga me colocar ali. Então, para vocês, é importante essa linguagem direta, essa linguagem mais acessível, sabe? Que toca os leitores de forma mais rápida? Antes eu Isso posso pra falar mim só era- uma última coisa? Pode falar. claro. É que eu tenho uma indicação para as pessoas nesse assunto de dor, uma música chamada Depois que a Dor Passar, da banda O Terno. Porque tem uma frase super legal. Essa música fala, o início dela é: e depois que a dor passar, poder abrir o olho e ver tudo igual. Eu acho que é muito isso, assim, da gente ter medo de abrir os olhos depois da dor e não ver tudo igual. Quando na verdade vai estar tudo aí. Só Anotei. isso. Além de tudo, Depois que ela a é dor cantora. passar. Eu não consigo. Matheus, eu pensei A minha mesma coisa. psicóloga, ela indica, assim, também as coisas pra gente. Eu tô me sentindo na terapia, gente. Você canta também? Eu gosto de cantar, eu gosto. Ai, meu Desde Deus, pequena. Entendi. Tá bom, Você então. também é amiga da gente no WhatsApp, aquela deixa que eu fiz Meu Deus, sério. Fazer um Assim, grupo tipo, de apoio. ela falou um monte de coisa que eu ajudava assim. Ela foi falar uma música, ela cantou. Eu falei, tá bom, Cantou a Lorena. música. O A gente mundo é conhecia seu. a Lorena, escritora, né? Não uma pessoa assim, tão É. incrível, ela é muito melhor. Gente, eu falei com a Lorena. Mas eu também tô apaixonada por vocês. Gente, eu falei com a Lorena uma vez ou outra, mas agora eu tô tipo assim. Então, sai daqui, eu tenho que contar todos os meus problemas. Mas daqui eu vou marcar uma reunião com a Lorena. A Isabela vai jogar o tarô pra saber as respostas. E depois que eu tiver as respostas, eu vou conversar com a Lorena pra Lorena me ajudar a entender isso, entendeu? Pra ela te Amei. explicar, te dar uma frase perfeita. Aham. Já o rolê pós-corona já é esse. É esse total, super animo. Eu me perdi Eu aqui tinha já, gente. pergunta Nem sei o que a qual gente que vai é. fazer. Tudo bem. Não, é porque eu É. tava falando que vocês têm uma linguagem muito direta. Então eu queria... Lembrei. Ah, sim, lembrei. Esse era o meu Deus. foco. Esse era o meu foco no início também. Porque eu, por exemplo, eu adoro ler livros que não têm linguagem direta, exemplo, Senhor dos Anéis. Mas é cansativo, entendeu? Pelo menos eu considero cansativo. Você é geminiana, por isso você gosta dessa coisa mais direta. Eu sou sagitariana. A gente fala muito rápido, é tudo assim, sabe? Então, meu livro ele é assim, é um diálogo corrido, rápido, uma conversa de amigo. Tem público, né? Para os dois, eu acho. Tem público para escrita elaborada, para escrita mais clássica, para escrita mais direta. Eu acho que é uma coisa meio contemporânea que tá vindo aí, né? A galera, todo mundo é mais direto, você vê. A Lorena, ela fala coisas muito coesas, mas de uma forma muito direta. Ela não precisa dar voltas e voltas e voltas para falar uma coisa que é fácil. Então, eu acho que a gente tá meio faltando tempo, né? Falta tempo. Antigamente, os escritores estavam lá o dia todo, escrevendo, com aquela calma. Então, ele podia rebuscar aquilo ali. A gente é uma coisa, prática, a gente quer passar a mensagem. Então, eu gosto muito dessa escrita, mas eu também gosto da outra escrita, não posso falar nada. Ui, Matheus... Oh, voltou. Tô aqui. Foi o Sumiu, Júpiter. Ele tá com a roupinha cirúrgica, ele conseguiu soltar a roupa cirúrgica, porque assim, meu Deus, socorro! O Júpiter Então, é ótimo. Olha, nada astrológico, né? Como eu não conseguia desabafar com os meus amigos, isso de tornar uma linguagem mais presencial, essa coisa mais de um diálogo mesmo, uma coisa mais fluida, era o meu objetivo. Porque eu queria muito simular isso que eu não tinha. Então, era como se eu estivesse conversando com alguém. No fim das contas, eu estava, porque era eu comigo mesmo. Só que foi muito uma coisa natural. Eu sempre tive muita dificuldade antes de escrever ficção, porque eu acreditava que eu precisava viver aquilo para falar com propriedade. Então, essa coisa da crônica, da coisa rápida, da conversa, sempre me ajudou muito, porque era quase uma transcrição da vida real mesmo. Tinham amigos meus, por exemplo, que tinham amigos imaginários. Então, eu era meu próprio amigo imaginário, só que ao invés de conversar com alguém que eu via, eu conversava com papel. Então, até hoje eu sou muito assim. Eu sempre tenho um monte de papel ou de cadernetinha espalhada pelos lugares, porque eu escrevo. O bloco de notas do meu celular, graças a Deus, ele não fala. Porque se ele falasse... Nossa, Jesus, meu também. sério. Tipo, às vezes eu quero muito, sei lá, falar alguma coisa pra alguém que eu sei que vai demandar uma atenção muito maior, que vai gerar um problema de fato. Aí o que eu faço? Escrevo exatamente como se eu estivesse falando com aquela pessoa, do mesmo jeitinho
e guardo no meu bloco de notas. Ou então eu faço muito isso no Twitter. Eu tweeto e boto em rascunho. Porque, Eu também. porque é muita a coisa da oralidade, sabe? Eu acho que quando a gente fala, principalmente com voz mesmo, a gente meio que exorciza umas coisas que precisam ser Torna a exorcizadas. realidade também, o que a Torna a gente tá só realidade. aqui, né? Exato. Então, quando a gente verbaliza mesmo, sei lá, coloca para fora, grita, desabafa, é como se saísse um peso do nosso coração. Então, escrever e ter essa linguagem mais direta foi muito uma forma que eu encontrei de canalizar isso. Foi a minha válvula de escape. Por isso que a minha escrita é desse jeito. Ai, muito legal. Muito tudo. E você, Lorena? E comigo, Agora vamos eu pra gosto Lorena. do sim, Tô eu gosto ansioso do aqui. simples. Acho que eu vou te frustrar, daria uma resposta curta. Eu gosto muito do simples, sabe? Porque eu acho que a minha literatura é muito para isso, assim, para fazer as pessoas olharem para alguma coisa que é simples e verem beleza, sabe? A simplicidade que tem dentro da gente, que é bonita, uma árvore na rua, a boquinha um pouco torta de alguém do lado esquerdo, tô falando, mas enfim, que é um charme e etc. Então eu gosto disso e também eu acho que para eu dar voltas num texto eu preciso ter um motivo para aquilo, sabe? Não pode ser gratuito. Então, em geral, as minhas mensagens elas são muito diretas, até porque eu falo tanto em metáfora quando eu estou escrevendo, que se eu der muitas voltas, as pessoas não vão entender. Vai ficar meio Perde, dark, né? sabe? A galera vai se perder total. Então eu gosto disso. E também porque eu sou essa pessoa que tem muito peito aberto para o mundo, sabe? E eu acho que quem tem o peito aberto para o mundo sai tudo, assim. E também por conta da intensidade. Eu acho que às vezes quando a gente dá volta é um quebra-mola. E eu sou super intensa. Então eu gosto de dar às pessoas intensas, aquilo nossa. que... Eu vou anotar, peraí. E eu gosto de dar às pessoas aquilo da forma que eu tô sentindo, sabe? Ontem, numa live com uma capoeira, o João, que ele falou que tá assistindo, então se ele tiver um beijo pra ele. Beijo, João, te amo. E aí eu li Também. pra ele um pensamentozinho do meu bloco de notas de um dia que eu recebi uma mensagem de alguém e eu fiquei muito feliz. E aí eu descrevi o momento em que eu saí do banheiro, em que eu tô secando a toalha, secando a minha nuca com a toalha, etc. E ele falou, caramba, isso é tão vivo. Mas é vivo porque eu não precisei me esforçar para dar essa volta. Foi uma volta que já estava ali, que para mim já era poético, sabe? Então é meio que isso. Eu sou uma pessoa muito direta com o que eu sinto. Dentro de mim, não... enquanto os meus sentimentos, raramente... Quando eu coloco para fora, raramente tem alguma dúvida ali, sabe? A dúvida existe muito quando está dentro de mim. Quando eu falo em voz alta é porque eu já aceitei. Quando eu escrevo é porque eu já aceitei. E se eu já aceitei, eu vou colocar da forma mais direta possível, sabe? Não vou ficar nessa A intensidade recusa. não dá voltas. Eu pensei nessa frase. Quando você estava falando, a intensidade não dá voltas. E as voltas são quebra-molas, tá? Não esqueça. Exatamente. As voltas. Então a intensidade, ela não pode passar no quebra-mola, entendeu? Ela tem que ser... Entendeu? Entre outra coisa, tipo, se a gente for Olha, parar tá pra vendo? pensar... Essa conversa já dá pra escrever um texto. Não, mas sério, tipo, a volta é montanha-russa, né? Então, às vezes, nesse processo da gente se prolongar naquilo que não precisa, a gente leva um susto, porque a gente se percebe ali o quê? De cabeça para baixo. E aí a gente já solta uma certeza que a gente tinha e que, na verdade, a gente deveria estar com ela até o final. Então eu gosto de abraçar aquilo que eu já me apropriei, sabe? Gente, amei. Basicamente isso. Tudo. Perfeito. Isso, eu não tenho mais nada para falar. Acho que ela disse tudo por mim. Além de vocês estarem, vocês são autores e vocês têm livros publicados, vocês também estão na internet, né? Como é essa diferença de vocês falarem para um público de internet e para os leitores de vocês, que efetivamente leem os livros de vocês? É muito diferente? A resposta é diferente? Como é? É porque na internet a resposta é imediata, né? Eu publiquei um stories e ali tem 20 respostas, é muito rápido. O livro é uma ansiedade, assim. Você publica, o dia de lançamento, você nem sabe se você vai encontrar em alguma livraria. Então, sei lá, daqui um dia você vai ver
alguém falando sobre ele. Então, a resposta, ela é demorada, mas ela é mais, assim, ela bate mais forte, porque como demora, a gente fica muito na expectativa, porque, pelo menos eu, né? São meses escrevendo livro, é um parto mesmo, você tá ali, né, gerando um filho, então quando ele nasce, é como, tipo assim, quero mostrar meu filho pro mundo, o que as pessoas vão achar? E na internet os comentários são muito rápidos, mas no livro a gente tem aquela. Até a primeira resenha do Scooby, até ele entrar no Scooby. Então, são Nossa. sensações muito. Vocês dois estão rindo porque são sensações muito únicas. Ele entrar na Amazon, ele entrar na Saraiva, nas livrarias, né? Aquela coisa ali. Então, você fica, é muita expectativa mesmo, e a resposta demora a vir. Então, acho que a internet ela possibilita aquele diálogo mais rápido, até para você amenizar também a ansiedade dos leitores que estão sempre perguntando quando vai lançar livro, quando vai lançar livro, e ter esse contato também mais direto, porque o autor ele demora, né? Ele tem esses gaps de lançamento. Então, enquanto ele está produzindo, ele também está tendo ali aquele contato rápido, e depois ele entrega a obra final. Ó, o que eu sinto? Eu sinto que escrever livro é tipo escrever carta. E postar na internet é tipo escrever e-mail. Quando você vai escrever uma carta para alguém, vai demorar tanto para a pessoa receber e para você ter uma resposta, que você coloca uma coisa muito mais completa, mais elaborada, você se preocupa mais de uma certa forma de polir aquilo. Quando você vai mandar um e-mail, é uma coisa rápida, é uma coisa que daqui a pouco você tem um feedback, daqui a pouco você pode corrigir um erro. Então, eu fico muito ansioso, como a Isabela falou, para o lançamento do livro. Para saber se as pessoas vão gostar, para saber se as pessoas vão se identificar. Eu fico muito nervoso, porque, assim, eu nunca tive críticas negativas ao meu trabalho. Eu fico assim, será que agora vem aí? Será que dessa vez alguém vai falar mal do meu livro? Ah, Será uma que hora dessa vai vez, vir aí, tipo assim, Matheus. Pois é, então eu fico muito nervoso, porque eu fico assim, e se as pessoas não gostarem? E aí é um trabalho de, ao mesmo tempo, ter essa ansiedade, me autorregular. Eu falo assim, mas você escreveu a sua verdade, mas você escreveu aquilo que você estava sentindo, mas você escreveu aquilo que você pensava. Aí eu ficava assim, Jesus Cristo, e agora? Eu fico muito ansioso. Eu não acho que tenha diferença em si entre a linguagem de um modo geral. Porque pelo menos eu já vim da internet e fui para os livros, eu não fiz o contrário. Então é como se eu estendesse a minha linguagem para os livros. E o que eu gosto dos livros também é que, agora que os blogs infelizmente morreram, eu tenho mais liberdade para escrever coisas além. No Instagram você só consegue escrever mais ou menos uma página de Word. Tem texto meu dos livros, sei lá, 6 páginas, 7 páginas. Então eu tenho muito mais liberdade para elaborar uma ideia inteira sem precisar, tipo, daqui a pouco ter um corte. Então, se eu tivesse que escolher entre uma coisa e outra, eu preferia o blog. Mas já que não tem o blog, eu gosto muito dos livros. Sim. E comigo Também. é muito no sentido de que na internet eu experimento muita coisa, muitos recursos linguísticos. No livro, apesar de experimentar, eu seleciono melhor quais que eu vou colocar ali, porque o livro é aquela coisa que demora a ser pronto e depois quando está pronto vai para as livrarias e vai para casa das pessoas. Então, não é tão simples quanto um texto da internet que, putz, percebi agora que não está tão legal, vou apagar. Não tem como você na casa das pessoas arrancar a página que você não gostou do livro delas, sabe? Então tem isso nesse sentido experimental e também tem a questão da ideia, né? Porque na internet eu liberto as minhas ideias, elas estão soltas. No livro não, no livro eu gosto que as coisas façam sentido, sabe? No Misturadas, entanto, né? no entanto, quando é um livro de textos, de poesia, eu realmente penso numa ordem. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Mas se a pessoa ler naquela ordem que eu propus, vai fazer um pouco mais Na de internet a sentido. gente não liga os pontos, né? No livro a gente tem que ligar um Exatamente. pouco. Precisa ligar os pontos. E o livro também é uma obra muito mais completa, né? No sentido de que, putz, eu terei ali as ilustrações e aí a capa, como é que os meus textos vão fazer sentido no meio disso tudo. E também é um pouco mais atemporal. Por mais que às vezes nos meus livros tenham coisas que já passaram, que ainda não estão aqui, a maior parte são sentimentos atemporais, assim. Então, para mim tem essa diferença.
E tem que rolar É esse verdade. cuidado, A né? Quando a internet gente é vai escrever. instantâneo, o livro é atemporal. Eu vejo muito isso, entendeu? Meus posts na Sim. internet são instantâneos, não vão durar para sempre. Mas quando eu tô escrevendo livro, eu penso, isso aqui eu quero que dure para sempre. Então eu vou fazer a minha obra-prima, entendeu? Eu lembro de um Exatamente. conselho que eu recebi quando eu escrevi meu primeiro livro, que a minha editora, a Alessandra Ruiz, da época, ela falou assim, não coloca nome de rede social, porque, lembra do Orkut? Ele acabou. Daqui a pouco o seu livro vai ser republicado daqui a, sei lá, 7 anos, não vai existir mais, sei lá, Facebook. Então coloca, sei lá, rede social. São pequenas coisas que a gente, às vezes, troca ou vai adaptando para que o nosso livro tenha uma vida inteira pela frente. Que não é tipo um post na internet, por exemplo, se o Orkut acabou, todos os meus posts de lá acabaram também. Só que é como a Lorena falou, não dá para eu ir na casa das pessoas e apagar uma página do livro. Tenho vontade? Tenho vontade. Eu fiz o quê? Tem Dedicatória para vontade de corrigir tudo de ex-namorado. novo? Fiz dedicatória para ex-namorado. Fiz apresentação de gente que eu não falo mais. Então, tipo assim, eu queria muito conseguir ir lá e arrancar a página do livro. Só que já que não dá para fazer isso, a gente tem que ter uma curadoria maior de conteúdo, do que colocar, do que não colocar, porque assim a gente pode garantir uma vida mais longa para as nossas obras. Ah, incrível, muito incrível. Gente, vocês acreditam que só faltam 3 minutos pra gente acabar? Eu não acredito. É igual terapia, acaba rápido. Gente, Caramba. cara, eu podia ficar horas aqui conversando com vocês. Nossa, eu amei. Eu vou Também soltar aqui minha amei. última perguntinha para vocês, e aí depois a gente faz a despedida. Mas é saber de vocês, como tem sido esse feedback dos leitores? Tem sido incrível? Eles contam muitas coisas para vocês? Eles se abrem como vocês? Como tem sido isso? Para mim é muito legal, estou muitos anos já na caminhada da internet, eu trabalho com internet já tem 10 anos, então, escrevendo, né, na internet também. Então é legal que as minhas leitoras e leitores, eles cresceram comigo. Então tem vários que, tipo assim, foram no meu primeiro autógrafo com o namorado, muito Xuxa. Aí depois, esse ano agora que eu lancei o livro, chega com um menino para me apresentar, a gente casou, não sei o quê. Ai, que Aí no fofo. próximo, chega com um filho, sabe? Tipo, já tá virando uma coisa muito comadre, é muito legal. E é legal também ver os novos leitores chegando. Tô sempre recebendo mensagens de meninas até mais novas, de 13 anos. Ai, conheci seu livro na biblioteca hoje, tô te procurando, cadê o Pedro? Que o povo acha, né, que o livro é a minha vida e confunde, que acha os personagens. Então, assim, eu Mas amo você esse ainda contato colocou o com o nome do povo. seu filho, o nome do seu personagem. É porque eu gosto desse nome, gente. Eu fiz esse nome no filho, se puder, eu coloco no próximo. Eu adoro esse nome, Pedro. É uma fissura com o nome, mas enfim, eu gosto de confundir as pessoas também. E ela é muito legal, gente. É assim, à medida que a gente vai crescendo, os leitores vão crescendo junto com a gente, a nossa escrita vai evoluindo. Eu já tive muito feedback falando isso também. Porque igual a Lorena falou, não posso lá arrancar o livro. Mas a galera ama o meu primeiro livro, mas eu leio às vezes e falo, ai meu Deus, eu queria muito arrumar isso daqui, essa frase ficaria tão melhor assim, porque eu me sinto melhor hoje em dia, mas as pessoas percebem isso também na evolução dos livros, na evolução da personagem e tudo mais. Então, é uma família que vai crescendo e evoluindo junto. Essa é a definição. Eu sinto muito isso também. E é muito legal, porque às vezes você nem percebe coisas que você amadureceu nesse caminho e alguém fala assim, nossa, eu te acompanho desde tal época e você mudou disso para isso. E eu falo assim, nossa, é verdade, eu mudei, eu nem reparei, mas alguém que está ali de fora, de uma certa forma, consegue observar isso. E é muito legal. Por exemplo, os meus 2 últimos livros foram sobre ansiedade. E eu escrevi os livros que eu não conseguia encontrar para ler. E eu também escrevi para encontrar outras pessoas que têm ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa muito específica e só quem realmente passa por aquilo consegue entender. Então, quando eu recebo um feedback ou uma mensagem de alguém que também tem ansiedade, que também passa pela mesma coisa que eu, é como se fosse assim, nossa, eu não estou sozinho no mundo. Eu tinha a sensação de que eu estava sozinho no mundo, mas aqui agora, olhando que essa pessoa passa pela mesma coisa que eu não tô. Então, é uma coisa meio reconfortante e é uma coisa, como a Isabela falou, de ser tipo comadre mesmo, sabe? É um grande grupo de amigos, de que a gente aprende junto, erra junto e vai trocando figurinhas na hora do intervalo. Tudo. E você, Tudo. Lorena? Então, eu gosto muito do feedback da galera, porque a gente conversa muito por mensagem direta também, a gente troca e-mail, então a gente tem uma aproximação legal.
Só é meio doido que às vezes as pessoas vêm me pedir conselhos, assim, sobre coisas que eu não sei exatamente o que se passa na vida delas. Eu tô super de fora, então é meio difícil aconselhar, ou às vezes as pessoas chegam me pedindo em casamento, não sei se isso também acontece com vocês, e as pessoas acabam confundindo, um pouco. Acho que você tá traindo isso daí, Lorena. Não, mas acontece muito, assim, porque as É que pessoas suas palavras são bonitas, elas conquistam. E aí isso é meio doido. Lorena. Mas é bom, então. Mas, em geral, o feedback é muito legal, é muito gostoso, e a gente cresce junto, a gente evolui junto. Às vezes, a galera da internet também chega dizendo coisas, assim, surreais. Teve um dia que eu tava falando sobre... Ai, não vai dar tempo, porque a gente só tem 3 minutos, né? Não vou conseguir achar. Já acabou. Já acabou, meu Deus. Gente, a produção tá pedindo pra eu terminar aqui. A gente só tem mais 20 minutos, que pena. A gente só Poxa, tem, chegou tipo, 3 horas pra Viu acabar. só? Eu tinha preparado vai. um texto pra ler, mas não vai dar tempo, a gente acabou. Não vai, foi tudo. Não vai dar Lê pra tempo, gente depois fica pra lá no próxima. Insta. Conversa. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. Eu ficaria conversando com vocês aqui pelo resto da tarde, mas então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, gente. Amigos. Amei. Amigos. Vou te adicionar, hein, Lorena? Isso aí, gente. Bora. Tchau. Tchau, Beijo, gente. galera. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.